Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bem-Estar. E, gente, hoje tá sensacional, tá? A gravação aqui de hoje para vocês. E nós estamos com um convidado aqui muito especial, com uma história de vida que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês. Vocês vão sair daí, no mínimo, emocionados e, assim, com uma pitada de fé, de vigor. O que mais, Breno? Olha, vai acrescentar na vida de todos vocês, porque que história de vida é essa, viu? Sério, sinceramente, gente. Vocês vão começar a parar de reclamar aí, vai levantar do sofá e vai agir, tá? Porque muito bom, vamos apresentar, né? Vamos apresentar. Tá aqui com a gente hoje uma pessoa muito especial, com uma história de vida mais especial ainda, Robson. Robson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bem-vindo. Nós estamos aqui para abrir o espaço para você se sentir à vontade, a casa é sua, nós queremos que você compartilhe a sua história, a sua vida, e a casa é sua, tá? Então seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, e eu fico realmente muito feliz porque eu, quando era menino de rua, eu sempre tive dificuldade em contar uma história, então uma das coisas que eu pedi a Deus foi que eu tivesse a oportunidade de contá-la, e eu contei através do rádio, e continuo contando através das palestras que eu ministro pelo Brasil, e conto também nas entrevistas em podcast, em televisão, em rádio, enfim. Mas vamos começar lá do início. Pois é, a gente fica até assim, né? De onde a gente Ansioso. começa? Uma história tão assim, gente, que a gente não sabe o que a gente quer saber. Se é o fim, se é o meio, se é o Porque, início. pra quem não sabe, o Robson é um ex-menino de rua, podemos dizer assim, né? Menino de rua. Então, hoje tem uma história que impressiona muita gente no Brasil e fora do Brasil, né? Então vamos começar do começo, como diz o outro. Vamos lá. Com a sua história. Bom, tudo começou na década de 70. Morávamos apenas eu, a minha irmã e minha mãe, Terezinha. Morávamos numa chamados população ribeirinha, né? Morava na beira do rio, na cidade industrial, aqui em Belo Horizonte. E eu nunca conheci pai, nunca conheci nenhum outro parente. Éramos apenas eu, minha mãe e minha irmã Eunice. E a minha mãe, ela tinha uma doença, a doença de Chagas. Naquela época não tinha cura, não tinha descoberto ainda o tratamento e a cura para essa doença. Hoje em dia, né, com a medicina avançada, a ciência avançada, já descobriram já a cura. E a minha mãe também tinha um problema do coração, então com a doença de Chagas agravou a situação dela. Ela foi internada no Hospital Santa Rita, ficou durante algum tempo internada lá na região do Barreiro, e veio a falecer quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Uau! E por não conhecer outros parentes, a vizinha da minha mãe me levou para FEBEM. E a minha irmã foi para outro lugar, foi por uma casa de uma senhora que, na verdade, era a madrinha dela, e que minha mãe, sabendo já que ia realmente falecer, ela já pediu, né, para que essa vizinha me encaminhasse para a minha madrinha e a minha irmã para a madrinha dela. Os médicos já tinham dado ali um limite para sua mãe? Já tinha. É porque não tinha, realmente não tinha cura e a situação realmente só estava Já gravando. sabia que era o fim. Então ela mesma sabia que ela já tinha deixado tudo encaminhado, porque ela sabia que realmente ela ia partir a qualquer momento. Entendi. E eu fui levado por essa vizinha da minha mãe para FEBEM, e a minha irmã foi levada para essa madrinha, mas acabou que minha irmã se tornou uma empregada doméstica da madrinha dela. Então tudo aquilo que a minha mãe combinou com essa madrinha da minha irmã, ela não cumpriu. Cumprido. E a FEBEM, na época, passava propaganda na televisão, né, que era, naquela década de 70, 80, que era uma instituição maravilhosa, né, que as crianças saíam lá, doutores, né, que estudavam, que tinha todo o atendimento, todo o carinho, todo o amor. E essa era a propaganda da época que passava, inclusive na televisão, né? Só que a realidade era outra. Então, quando eu cheguei na FEBEM, eu fui recebido por uma senhora que foi tirando de mim as poucas roupas que eu levei, meus poucos brinquedos, e ela falou: você só vai pegar isso aqui quando você for embora daqui, vai ficar trancado no armário. E ela me deu um uniforme e me mandou cortar cabelo. Um rapaz passou a máquina zero no meu cabelo. Falou que era muito piolho que tinha na instituição e que era para prevenção. E depois que cortou o cabelo, eu fui colocar o uniforme. Aí eu fui estiquei a camisa e percebi que nela tinha um número, que era o 18. E a senhora, vendo que eu estava ali fixo, com o olhar fixo naquele número, ela falou assim: a partir de hoje, você não será chamado de Robson, você será chamado de 18. Então, cada criança na FEBEM tinha um número. E todos lá eram chamados pelo número. Ou 18, ou 17, ou 29, ou 34. Ninguém mais tinha um número. Né? Então já perdi a identidade ali. Justamente.
E a minha primeira noite na FEBEM foi uma das mais terríveis que eu vivi na minha vida até hoje. Imagine você, uma criança de 7 anos de idade, ser trancada na primeira noite num quartinho escuro por um instrutor que mandou tirar a roupa e começou a urinar em cima de mim. E por diversas vezes durante a noite, ele entrava e urinava em mim, jogava fezes em cima de mim, me chamava de merdinha. E assim foi a minha primeira noite. No café da manhã, me tirou do quartinho escuro, me deu um banho de mangueiras e aquela palmatória. Palmatória, para quem não sabe, aquela régua grossa de madeira, né, que a criança, e eu usava muito em escola antigamente, né? A criança botava a mão assim e a pessoa, o instrutor, enfim, lá da FEBEM, ele dava palmatória. Naquela época eu não chorava de jeito nenhum. Não chorava, eu não esboçava nenhuma lágrima no rosto. E o instrutor ficou tiririca da vida. Ah, não chora não? Mais 10 em cada um para chorar. As minhas mãos ficavam vermelhas, até feridas, mas eu não chorava. Não. E eu, com 7 anos de idade, não conseguia entender o porquê que estava fazendo aquilo comigo. E assim foram sucessivas noites de terror dentro da instituição, né? As pessoas perguntam, eu fiquei durante muito tempo com vergonha mesmo de falar o que acontecia dentro da instituição. Eu falava para as pessoas que eu era menino de rua, que eu já tinha sido da FEBEM e tal, mas não contava detalhes, né? Esses detalhes eu comecei a contar tem uns 2 anos para cá, né? Quando surgiu o Elemento 18, né? O projeto Elemento 18. Eu já ministrei muitas palestras antes, mas nunca cheguei a contar os detalhes do que acontecia lá dentro. Mas lá dentro acontecia abusos, era todas as noites, acontecia todo tipo de crueldade que você possa imaginar, acontecia lá dentro da FEBEM. Você ficou quanto tempo lá, Robson? Olha, na FEBEM eu fiquei dos 7 aos 13 anos. 13. Só que é o seguinte, eu fugia, ia pra rua, né? Eu demorei 1 ano para fugir da FEBEM. Eu via as crianças fugindo, mas eu tinha medo. Eu sabia que dentro da FEBEM, o que acontecia comigo? A crueldade acontecia. Mas eu ficava com medo de encontrar uma realidade pior atrás dos muros, lado de fora. Então, durante quase 1 ano, eu fiquei ali com medo de fugir, os meninos sempre me chamando para fugir com eles, e os muros da FEBEM não eram altos, não, eram baixos, né? Então, todo mundo tinha a possibilidade de querer fugir, de fugir, de subir o muro e de ir embora. Oi? Era intencional isso? Os muros serem baixos, assim? Eles não... Não, eu não sei se era intencional, mas enfim, as crianças fugiam, a polícia pegava, trazia de volta. E assim foram, várias vezes. Quando você fugia, aí você ficava nas ruas mesmo. A primeira vez que eu fugi, eu lembro que eu tomei uma coragem, enfim, e fui na onda dos outros meninos, subi no muro, e eu me recordo muito bem que eu me subi no muro, e eu comecei a olhar para frente, para um lado e para o outro. Eu fiquei durante um tempo ali, alguns segundos ainda, em cima do muro. Sim. Até que eu resolvi pular e corri. Sinceramente, eu nunca corri tanto na minha vida como corri nesse dia. E em nenhum momento eu realmente quis olhar para trás. Eu corri tanto que eu cheguei na praça da estação, né? onde todos os meninos iam, né? No centro da cidade, né? Que era a referência para todas as crianças, enfim. E naquela época tinha um líder de gangue de rua chamado Cabelinho de Fogo. Cabelinho de Fogo era um jovem, né, com esse cabelo Black Power, né, ele roubava acetona nas farmácias e tacava no cabelo, então daí que veio o apelido, porque o cabelo ficava meio esquisito, né, meio louro, meio cor de fogo, meio vermelho, então daí que veio o apelido Cabelinho de Fogo. E o Cabelinho de Fogo, quando via um menino novo na rua, ele queria que essa criança participasse da gangue dele, né, mas eu sempre me recusava a participar. E quando uma criança se recusava, ele torturava a criança. Então eu tenho marcas pelo corpo ainda, né, de ferro quente, que os meninos, ele obrigava os meninos a me queimar com ferro quente, me torturava, né, me dava chutes, me dava socos, enfim. Só que o mais impressionante é que ninguém... Isso com 13 anos? Não, eu tinha 7 para 8 anos de idade. Tá, era criança ainda, né? 7, eu entrei com 7 e fugi já tinha quase 8 anos de idade, já quando eu resolvi fugir. Quando foi fugir, entendi. Né? E esse tempo todo eu passei, eu ficava nas ruas, a polícia pegava, me trazia de volta para a FEBEM, levava de volta. Eu fugia novamente, né? Porque quando chegava na FEBEM, aí o atendimento era VIP mesmo, né? Pelo Sebastião, que era o instrutor, que era o carrasco da FEBEM, aí me torturava mais ainda, falei, então vou fugir, né? Pelo menos na rua eles me torturam, mas não é como aqui dentro da FEBEM.
Lá assim conseguia ser pior do que na rua. Muito pior, muito pior. Olha. E assim foram entre idas e vindas, né? Entre FEBEM, voltava para as ruas, enfim. Eu sentia muita fome e muitas vezes eu não tinha o que comer, porque as pessoas não me davam a comida, o alimento. Então eu descobri um supermercado no centro, que na Paraná, as pessoas mais antigas daquela época lá vão lembrar que é o supermercado Medradão. Ele ficava ali na Avenida Paraná, no centro, bem próximo ali do Mercado Central. E eu entrava nesse mercado para roubar pacote de biscoito. Era a única coisa que eu roubava naquela época, para matar a fome. E numa dessas idas ao supermercado, o segurança sempre corria atrás de mim. Mas numa dessas fugas do supermercado, eu me deparei com um camelô que tinha ali uma caixinha que saía uma linda voz. E eu fiquei impressionado com aquilo. Porque, imagina, uma população ribeirinha, eu nunca tive contato até então com rádio, eu tinha contato com televisão que a gente de vez em quando ia assistir no vizinho. Mas com rádio eu não conhecia rádio, não sabia que era rádio. E quando eu vi aquela caixinha e uma linda voz saindo lá de dentro, eu peguei a caixinha, o camelô achou que eu ia roubar a caixinha dele, me tomou da minha mão de novo e eu fiquei assim, moço, o que é isso? Quem que tá aqui dentro? Quem tá falando aqui dentro? Como é que esse homem entrou aqui dentro? Uhum. Aí o camelô ficou assim, mas menino, você é louco? Você não sabe o que é isso, não? Moço, eu não sei o que é isso, não. Você tem certeza mesmo? Tenho, moço. Quem que tá aí dentro? Como é que esse homem entrou aí dentro? Aí o locutor pacientemente foi me explicando, né? Isso aqui é um rádio, né? Fica um homem no quartinho falando ao microfone e a voz dele vem através de ondas. E eu ficava assim, gente, ele cheirou cola. Olha, que é isso? Não sabia nem o que era ondas, o que era marca, o que era isso aí. Engraçado. O cara fala no quartinho, e a voz dele sai aqui. E em milhares de caixinhas espalhadas pela cidade. E eu fiquei assim, sério? Então esse moço que está aqui dentro, não, o moço não está aqui dentro não, ele está no quartinho, explica para você. Aí a voz dele sai em um monte de caixinhas para a cidade, tem naquele prédio ali, tem naquele outro ali, tem na esquina, tem no outro camelô ali. E eu, como tinha muita dificuldade, né, para as pessoas ouvirem a minha história, eu falei assim, logo imaginei. Então é isso que eu quero ser, então. Esse homem da caixinha chama locutor. Então eu quero ser um locutor. Foi a sua virada de chave? Foi assim, já com... Aí lógico, já não era, já tinha já uns 9 para 10 anos de idade, né? Nessa época. E eu logo imaginei, eu quero ser locutor. Para contar a minha história, para que todos possam realmente ouvir a minha história. Que legal. Aí só assim que as pessoas vão conseguir ouvir a minha história. Que legal. Né? E entre idas e vindas da FEBEM, eu fui adotado com 13 anos de idade, que eu chamo de Anja, a Dona Francisca, que também já nos deixou, já tem outro plano, né? E ela me fez redescobrir novamente o significado da palavra amor. Da palavra amor. Né? Aí eu fui, me formei, né? Terminei o ensino, concluí o ensino fundamental, o ensino médio, me ingressei na faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que é onde na Fafiche, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde eu me formei em comunicação social com habilitação em radialismo. Então, o sonho daquela criança de 8 para 9 anos de idade, né, em querer se tornar radialista, estava ali começando a criar corpo, a criar forma, né? E que tinha tudo para seguir caminhos completamente diferentes, né? Exatamente. Que é aquelas pessoas que a gente fala que são, teoricamente, vítimas da sociedade, né? Exatamente. Do contexto, do meio, da vivência. Que aí tomam decisões erradas baseadas ali no contexto e acabam aí... Infelizmente, nós temos muitos... Hoje são poucos. E os poucos que existem, meninos de rua, ex-meninos de rua em Belo Horizonte, eles não falam, eles não gostam, eles têm vergonha de contar. Sim. Eu conheço mesmo, tem um grande amigo meu que ele é major da Polícia Militar, tem um bom tempo que eu não encontro com ele, mas ele tem uma vergonha imensa de contar que ele já foi menino de rua, que ele já sofreu abuso dentro da FEBEM, enfim. Da história, né? Quando você fala abuso, é em todos os sentidos, psicológico, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Entendi. Naquela época não existia o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente não tinha voz, a criança não tinha voz, né? E dentro da FEBEM você gritava e quem que ia ouvir? A FEBEM você acha que é nessa mesma linha, nessa mesma pegada até hoje? A FEBEM, ela acabou, né? Ah, acabou a FEBEM. Eu, depois de adulto, eu me juntei com outros ex-meninos de rua e nós fundamos a ACEAF, a Associação de Ex-Alunos da FEBEM Entidades Similares. Na época do governo ainda Hélio Garcia, e nós conseguimos ali provar que a FEBEM não era uma instituição realmente adequada, bacana,
para a educação das crianças, né? Hoje em dia, graças a Deus, a FEBEM foi desconstruída. Ah, Hoje o que existe são casas-lares, né? Você passa numa casa, não tem nem placa ali que é casa-lar. É uma casa onde tem ali o casal, o pai e a mãe social, que cuida dessas crianças. Então, graças a Deus. Mas muita gente confunde a FEBEM de Belo Horizonte com a FUNABEM de São Paulo. ah, É tá. diferente. Uhum. A FUNABEM de São Paulo realmente é um centro de internação e sempre foi para menores infratores. A FEBEM ela foi construída para poder dar abrigo a crianças em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas que às vezes o pai também não tem condições de criar, Sim. né, financeiramente não tem condições, ele levava a criança para a FEBEM. Uhum. Né? Só que misturava com também os infratores. Né? Então, ou seja, aí virava aquele negócio de coisa Uma de louco bagunça, né? dentro da instituição. Porque a Robson. gente usa essa questão do cabelo até hoje, né? Quando Eu ia raspa falar. o cabelo de alguém, a gente fala, você tá parecendo os meninos da FEBEM. E antigamente Porque- minha mãe ameaçava, se você não comportar, eu vou te levar para a FEBEM. Pra FEBEM. Coitado, é. não sabia nada como que era lá O que dentro. Sabe de era? nada, inocente. Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Quando você fala a palavra amor, você falou até que... Qual é o nome da pessoa? Francisca, né? Francisca, minha mãe Francisca, adotiva. né? Hoje, quando você escuta essa palavra, ela te ensinou o sentido o significado da palavra amor. Mas quando você escuta a palavra dor, porque você sofreu a dor da fome, a dor física de apanhar da vida de pessoas maldosas, e a dor de ter uma vida num contexto que não é normal, Difícil, um contexto difícil de sofrimento. Qual foi a sua maior dor? A minha maior dor foi os abusos. De você não ter para quem pedir socorro. Não ter como gritar. Não ter quem te escute o seu grito, o seu clamor, sabe? O seu pedido de socorro. E ver o ser humano também naquela época, né, mesmo até nas ruas, que me recusava até por uma criança pequena, recusava até um pão. Né? Muita gente dava, mas muita gente também negava. Sabe? Tinha dias que eu passava realmente fome porque não tinha condições, porque não ganhava nada. E ou você tinha a opção de revirar a lata de lixo, ou você tinha a opção de entrar no supermercado e roubar o pacote de biscoito para você comer, para você se alimentar. Né? E eu tenho uma dor que... Eu já me curei dessa dor. Mas de um momento que eu estava na rua, numa fome violenta, e eu estava próximo à praça da estação, e era uma noite fria, e eu estava com a camisa cobrindo as pernas, com a cabeça dentro, igual uma tartaruguinha, e eu pude observar que tinha uma senhora vindo com uma criança mais ou menos da minha idade na época. Eles estavam comendo alguma coisa, não sei se era um salgado, um sanduíche, o que era, mas o que eu tive foi um impulso de levantar naquela hora e pedir um pedaço daquele alimento para essa senhora. Essa senhora cuspiu no meu rosto e começou a me chamar de diversos nomes que não vale a pena falar. Isso, uma criança. Eu sentei, cobri novamente a cabeça, aí sim eu comecei a chorar. Aí foi um momento de dor, que eu conheci, na verdade, aí a fundo como que era realmente o ser humano. Eu estava aprendendo de uma maneira bem bruta, né? bem ruim mesmo, como que era o coração de alguns, né? Não são todos, de alguns seres humanos. Eu só queria o alimento. E essa senhora, a primeira reação dela foi cuspir no meu rosto. Né? Sabe por que, Robson, eu te faço essa pergunta? Porque tem gente que está nos acompanhando agora que também tem uma dor. Talvez não a dor de morar nas ruas, talvez não a dor de não ter o que comer, desejar comer algo e não ter, mas a dor de talvez estar no final de um casamento, tá vendo a empresa indo à falência, tá perdendo o controle da família, dos filhos. E eu queria você ter muita experiência para falar isso. Qual o recado que você deixaria para essa pessoa que hoje está passando por uma dor muito grande, seja ela qual for? Eu vou te responder essa pergunta com um momento da minha vida que eu vivi não tem muito tempo. Isso tem mais ou menos uns 4 anos atrás ou 3 anos atrás, que eu passei por um momento de depressão. Uma depressão profunda. Uhum. E depressão, ela chega sem avisar. E de repente você está dentro dela. E muitas pessoas elas acham que a depressão é a falta de trabalho,
é uma falta de coisa, Deus. é uma coisa boba, vai procurar uma igreja, Vai vai escutar, orar, é. vai trabalhar que passa. A depressão, ela chega silenciosamente e habita E dentro de alastra. você e ela te arrasa completamente. E ela chega a causar até o suicídio. E eu cheguei a subir lá na Praça do Papa e ficar bem na beira de uma ribanceira que eu ia me pular. De repente, do nada, apareceu um senhor numa trilha completamente deserta e perguntando onde que era o caminho de volta, que ele queria sair dali e estava perdido. Eu não sei de onde veio aquele senhor. Eu só sei que esse senhor começou a conversar comigo e foi conversando e falou que perdeu a filha dele num acidente de carro em Ipatinga e foi desenrolando a conversa. E de repente esse senhor foi embora. Eu voltei novamente para a beira do precipício e comecei a pensar em tudo que aquele senhor falou comigo. Eu voltei com o pé para trás e fui embora. Do nada. Eu procurava os amigos e os amigos se afastavam de mim. Eu só queria conversar, eu não queria falar sobre o que eu estava passando, a dor que eu estava passando. Eu queria conversar coisas do cotidiano para poder aliviar essa dor. Calma. E eu fiquei numa briga feia com Deus. Foi um momento que eu tive de ódio de Deus. Eu passei realmente a não acreditar em Deus. Eu desafiava Deus e falava, se o Senhor existe mesmo, cadê me prova que você existe mesmo? Por que eu estou passando tudo isso aqui? Por que eu fui menino de rua? E comecei a remoer todo o passado. E xingava Deus mesmo. E tinha uma pessoa, um amigo meu, chamado Josué, que Josué, mesmo sem saber o que eu estava passando, ele falava assim, vamos na minha igreja? Tem uma igrejinha que é muito simples. É lá onde eu moro, em São José da Lapa. É uma garagem, bem pequenininha, muito simplesinha. Mas lá tem um pastor que faz a revelação que ele é maravilhoso. E eu, brigado com Deus, falava assim, não vou. Não, eu estou sem tempo. Inventava coisas para fazer. Não, eu tenho compromisso. Eu não tinha nada. Só que ele insistia muito. E chegou um dia que eu falei assim, eu vou aceitar o convite dele, só para ele parar de me convidar. E vou lá. Aí acabam isso. Vamos ver se esse pastor faz a revelação mesmo. E eu fui com ele. Chegamos na igreja, chegou o pastor para fazer a revelação. Ele começou a fazer a revelação para a pessoa que estava na minha frente, do meu lado, do outro, atrás de mim. Depois virou assim, gente, vamos encerrar o culto que está na hora de ir embora. Ele falou, tá vendo? Palhaçada, perdi meu tempo aqui. Depois que terminou o culto, eu falei com o Josué, tá vendo, Josué? Cadê o pastor que faz a revelação? Ele fez para a igreja quase tudo, mas para mim nada. Deus não existe, isso é uma farsa. Josué Robson, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Volte na quarta-feira que vem, quem sabe? Eu falava, não vou não. Ele ficou praticamente uma semana inteira insistindo comigo. Eu falei, eu vou, mas vai ser a última vez. E fui para a igreja novamente. Esse pastor chegou, fez novamente a revelação para quem estava na minha frente, do meu lado, do outro, atrás de mim. É um teste, né? E de novo falou, vamos encerrar o culto. Naquele momento que ele falou assim, foi para o púlpito para fazer a oração final. Isso aconteceu de verdade. Eu fechei os olhos e falei assim, pensei comigo, se o Senhor existe mesmo, manda esse pastor falar comigo. Me prova que você existe mesmo. Nesse mesmo momento, o pastor parou, interrompeu a oração que estava fazendo, pediu desculpas lá aos irmãos e irmãs e falou, me desculpem, mas tem uma pessoa aqui, dentro da igreja, pedindo para Deus falar com ele através de mim. Nessa hora eu não conseguia abrir os olhos. Eu só ficava assim, não. Mentira. O homem não é capaz de ler a mente do outro. Mentira. E eu não conseguia abrir os olhos. Eu só sentia a mão do pastor na minha cabeça falando, Deus manda te dizer que nunca mais duvide. É forte. Show de bola. E nunca mais duvide da existência dele. E ele te vê viajando pelos 4 cantos desse país, contando a sua história e dando seu testemunho. E assim eu sigo. Desculpa. Sendo exemplo para essas pessoas que estão nos acompanhando e que às vezes sofrem Tô chorando tanto, né? também, gente.
É porque foi um momento que eu comecei a... Eu fui para casa, né? E nessa noite, confesso que eu não consegui dormir, porque eu passei a madrugada inteira ajoelhado e pedindo perdão para Deus. E me passava um filme na cabeça, porque sabe aquela historinha das pegadas na areia? É que a pessoa sempre via as pegadas lá, né? De Deus também ao lado das dele, né? E de repente, no pior momento da vida dessa pessoa, ele só enxergava as pegadas dele. Cadê Deus? Aí ele foi e questionou Deus, né? Mas por que nos piores momentos da minha vida o Senhor me abandonou? Aí Deus vira para ele e fala: não, nunca te abandonei. Foi nesse momento que eu te carreguei no colo. Aí eu comecei a entender que durante toda a minha trajetória de rua e todas as vezes que sofri os abusos dentro da FEBEM, eu sempre fui amparado por Deus, eu sempre fui carregado no colo por Ele. E comecei a entender que se eu cheguei até onde eu cheguei, é porque Ele estava me carregando no colo, em todo esse tempo. E foi a partir daí que eu nunca mais duvidei da existência dele. Sim. E eu conto isso, sabe, não apenas em entrevistas, mas às vezes eu encontro pessoas que estão tristes, né, com essa dor, né, profunda lá na alma. Uhum. E eu conto essa experiência. E eu percebo que ali naquele momento as pessoas são transformadas. Sim. Sabe? Só pelo que você tá falando aí pra gente, eu já consigo perceber 2 pontos, assim, muito fortes. Que o primeiro é que a gente poderia olhar pela perspectiva de como você teve uma vida sofrida, ou a gente olhar por como a sua vida foi um milagre, né? Então, eu acho que tudo vai de como a gente olha as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque a gente poderia falar só que como foi difícil seu passado, sua vida, mas com você contando a gente fala como foi um milagre, como Deus cuidou de cada detalhe, né? E a outra questão é que às vezes a gente percebe que as pessoas realmente têm uma dificuldade, né, de nos escutar, de nos ouvir. Às vezes a gente só quer conversar, a gente só quer falar. E as pessoas hoje, principalmente com essa correria do dia a dia, as pessoas não têm muita paciência. Eu tava conversando hoje com uma aluna, inclusive, e aí ela falou assim: nossa, Rebeca, eu tava subindo a escada de casa, do prédio da minha casa. E aí eu perguntei pra vizinha assim: oi, tá tudo bem? Ela, então. Ela tá assim: nossa, mas eu tava perguntando só por educação. Aí eu falei assim: como que as pessoas estão assim, sem tolerância mesmo, pra chegar e pra simplesmente ouvir. Só ouvir o que a pessoa tem pra falar, né? Então, às vezes às vezes não, aí é por isso que a gente tem Deus como nosso melhor amigo, né? Que é que a gente pode ali sentar e falar por horas, que realmente vai estar escutando, né? Eu tenho uma birra muito grande. Lá em casa, quando eu vou almoçar, as pessoas estão com o celular na mão, almoçando e com o celular na mão. Eu falo: gente, guarda o celular, porque é o momento que a gente tem para conversar, para dialogar, né, para falar sobre o dia, os planos para hoje, o que pretende fazer. E as pessoas estão assim nesse mundo, né? As pessoas veem um acidente e elas preferem ver a pessoa queimando dentro do fogo do carro, pegar o celular para filmar, tirar foto, né, do que ir lá para ajudar. Ou seja, a humanidade está completamente perdida, né? Hoje que aconteceu o fato do rapaz que entrou na creche lá em Blumenau e que matou as crianças, né? Disse que faz parte de um jogo, né? Ou seja, loucura. O que eu percebo hoje é que o inimigo realmente está tomando conta mesmo, está dominando, e falta essa fé das pessoas, né? Aquela fé que as pessoas tinham naquela década, né? Que eu sempre falo da década de 80, porque para mim mesmo, quando eu fui adotado, enfim, já era uma década que eu sempre falo que é uma década de ouro, né, que as pessoas se reuniam, a família se reunia na mesa para fazer as refeições, né, não tinha essa de celular, tecnologia, né, hoje em dia cada um pega o seu celular, vai para o seu quarto, pega o seu prato, vai para o seu quarto, né, hoje em dia não tem mais essa união das famílias, né, esse diálogo com as famílias, né, eu lembro até que tinha a reunião da família, né? Sim. Que os pais reuniam, né, com os filhos, né, para poder lavar as roupas sujas ali, e ali aparar todas as arestas e resolver tudo ali naquela reunião. Então, hoje em dia não existe mais isso. Sim. Né? Hoje em dia, cada um preocupado com o seu umbigo e que se dane o resto. Né? Assim está caminhando a humanidade. Está caminhando a humanidade. Ô, Robson, hoje para quem, né, te acompanha, empresário de sucesso, né?
Você é empresário de alguns artistas, você é palestrante. Não, o empresário é o Alex, que é o Sim. pai do Yuri. Você faz a venda dos shows. Os shows, enfim. Isso. E, então eu queria dizer assim, tudo que você passou te tornou mais forte para você ser quem você é hoje. Faz sentido isso também? Sim. Fala um pouco Hoje- dos trabalhos que você executa hoje. Depois de adulto, né, depois que me formei em comunicação, eu fundei, tinha a UNEAF, que era a União dos Ex-Alunos da FEBEM, tinha a ACEAF, que era a Associação dos Ex-Alunos da FEBEM. Depois que um afiliado meu desapareceu, o Douglas Freitas, de 13 anos, que desapareceu em frente à Vila Olímpica, e ele, né, a mãe dele me ligou desesperadamente, nós somos até a delegacia de referência à pessoa desaparecida, e lá o policial nos recebeu jogando um joguinho de paciência no computador, e nem sequer quis olhar para nós, e a mãe desesperada, e eu falando com ele, não, mas a criança desapareceu. Já procurou na casa de coleguinha, da namorada? Não, já procuramos tudo, ele não tem namorada. Mas já fomos na casa dos colegas todos possíveis já, e perguntamos, e ninguém sabe do paradeiro do Douglas. Então tem que esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. E na mesma hora eu fui e falei com o policial, mas parece que eu ouvi falar aí que no caso de criança e adolescente, a busca tem que ser imediata. Aí foi o único momento que ele olhou para mim e falou, quem criou essa lei? O governador? Então procura ele. Né? Então nós saímos de lá e eu comecei a pensar, eu falei, o que fazer, né, para ajudar, para encontrar o Douglas? E nós fomos descobrindo que tinha muitos casos na época de crianças desaparecidas. Eu falei, gente, não tem nenhuma ONG que ampare essas famílias, que cuida, que vá, que lute por elas, enfim. Aí resolvi fundar uma associação chamada CRIDESPAR. E nós começamos, então, algumas ações, que foi uma passeata pacífica do centro da cidade até a Praça da Liberdade, na época ainda era sede do governo, com a intenção de ser recebido pelo governador Aécio Neves. Ele não nos recebeu, quem nos recebeu na época foi o chefe da Polícia Civil, que era o Dr. Otton Bastos, e dali nós começamos a fazer várias reuniões, enfim, até que um dia meu telefone tocou, era a assessoria do governador, falou, olha, o governador quer falar com você pessoalmente aqui no Palácio. Aí marcou para mim no dia seguinte, eu fui lá na reunião, o governador se mostrou, né, espantado com os números desaparecidos, porque a imprensa ela começou realmente a revirar toda aquela poeira da situação das crianças desaparecidas na cidade e no estado, e isso os números começou a assombrar. E o governador chamou a Andréa Neves, que é a irmã dele, que é a presidente do Servas na época, e falou assim, olha, vocês dois vão ter que criar uma campanha para poder divulgar no estado, para poder localizar essas pessoas desaparecidas. Aí surgiu a campanha A Volta, né, que ficou durante alguns anos aí nos meios de comunicação e que ajudou realmente a encontrar muitas pessoas desaparecidas. Né? Então essa foi uma das instituições também que eu criei e que eu fiz acontecer, né, e, enfim, descobri também vários casos, né, de desaparecimentos que me deixaram realmente horrorizado. Né? E trabalhei em muitas rádios em Minas Gerais, ou seja, contando a minha história, aquilo que eu queria, né, desde a minha infância, quando eu me deparei com o radinho, de entrar no quartinho e contar a minha história. Já fui apresentador de TV no Canal 30 aqui em Belo Horizonte, né, tinha um programa chamado Circuito Minas, e, enfim, eu fiz muitas coisas, trabalho tanto voltado para a área social, né, para a realização dos meus sonhos de infância, de trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, até chegar hoje onde eu estou, que é na produtora A2M Produtora, que eu conheci o Alex, que é o dono da produtora, que é o pai do MC Yuri BH, e na época eu tenho um filho também chamado Yuri, tá? E o Yuri, uma época, eu tinha um horror de funk. E o Yuri me apresentou. Falei, pai, tem um menino aqui que é meu xará, e eu vou te mostrar um videoclipe dele aqui. Aí eu pensei, não, Yuri. Eu falei com meu filho, não, pelo amor de Deus, funk? Não me mostra não. Nem quero ouvir. Não, pai, mas é bacana, vem cá pra você ver. Tá, colocou o clipe lá no computador, eu vi que era o clipe da minha avó, a música Minha Avó. E eu comecei a prestar atenção, falei, até que esse funk é bacana, né? Um funk consciente, né? Falando do amor do menino pela avó. Bacana. Tá, ficou por isso mesmo. Na semana seguinte, meu filho estava com ele no centro, passamos lá pelo Shopping Chavantes, e meu filho assim viu uma banca que um DVD escrito assim, documentário MC Yuri BH. Pai, vamos levar? Falar, não.
Você já me obrigou a ver aquele clipe, chega. Levar já é demais. Não, pai, vamos lá, pai, leva, vamos pra você assistir. Levei o DVD. E ficou parado lá em casa, lá mais de um mês. Até que um belo dia, eu dando uma faxina lá em casa, lá peguei o DVD e joguei no lixo. Aí virei as costas e voltei de novo. Falei, não vou fazer isso com meu filho. Meu filho vai perguntar se eu assistir, eu não vou mentir pro meu filho. Eu vou assistir. Nem que se me doa, mas vou assistir. Peguei o DVD, coloquei lá para assistir e vi que tinha outros MCs também. O MC Yuri BH, com o Mr. Fia, com o MC Dodô, tudo da época era funk consciente. Falei, bacana esse funk, né? Olha, fala de justiça, fala de não às drogas, bacana. Eu pensei comigo, por que não levar esse funk para as escolas, né? Mostrar para as escolas que existe um funk diferente, um funk do bem, um funk gostoso de ouvir, um funk que fala de amor, que diz não às drogas, né? E eu fui e marquei um encontro com o pai do Yuri, lá na casa dele. E conversei com o Alex. Alex, tem um seu funk aqui, seu filho bacana, canta um funk bacana. Por que não levar isso para a escola? E o Alex falou, não, eu sempre tive vontade de entrar nas escolas com algum projeto, mas nunca consegui entrar. Não, mas eu vou conseguir entrar. Aí eu montei um projeto chamado Funk Consciente pelo Social e pela Paz das escolas. E assim o Funk Consciente pelo Social e pela Paz percorreu quase 100 escolas na grande Belo Horizonte, né? Então foi o trabalho. E hoje o Yuri, eu moro lá com o Alex, trabalho, que ele já tem 11 anos já, que nós estamos lá juntos, trabalhando juntos. Tornou uma família mesmo, né? Tornou uma família, depois que a minha mãe adotiva faleceu. A sua irmã, você teve notícia dela depois? Tem, eu vou contar. Parte boa. E ela mora pertinho daqui, viu? Legal. Mora pertinho. E, enfim, hoje eu tô trabalhando na 2M Produtora. E o Elemento 18, eu participei daquela campanha do governo federal em 2004, chamado O Melhor do Brasil Brasileiro. Então o governo me convidou para fazer da minha história de vida uma palestra teatral, chamada Marcas do que se foi. Que legal. E a estreia da palestra foi com o presidente Lula em Brasília na época, né? Então eu palestrei, enfim, e depois eu comecei a viajar pelo Brasil, ministrando esse espetáculo teatral. E depois de um tempo parei, não quis mais seguir com as palestras. Até que surgiu um grande amigo meu chamado Rafael Brasil, que é o dono, hoje ele é dono de circo, é do Village Circos. E o Rafael falou assim, Robson, pelo um pouco que eu conheço da sua história, acho que vale a pena você continuar contando para as pessoas. Você não pode parar. E eu queria marcar uma reunião com você, que eu tenho umas ideias aqui. Ué, tudo bem, né? Vamos marcar. Ele chegou, nos reunimos e ele falou assim, por que a gente não pega a sua história e vamos montar um projeto em cima dessa história sua? Ou seja, não sei, você é o 18, o seu nome da FEBEM. Eu vi que tinha uma reportagem, realmente teve uma reportagem feita pelo repórter Alessio Cunha, do jornal Hoje em Dia na época, que fez uma matéria e colocou assim como título de uma página, Elemento 18. Eu falei, bacana, Elemento 18, né? Meu nome da FEBEM colocou um elemento, ficou bacana. Então, nessa reunião, nós decidimos que iríamos fazer a gente começou, fazer um filme da sua história de vida. Não, mas filme custa muito caro, né? Vamos fazer uma série, mas a série também vai custar caro. Aí acabou, não, vamos fazer então um curta-metragem. Tipo um documentário, para contar um pouco a sua história de vida. E nós fizemos o curta-metragem, criamos o site. Então, tá bom, então o Elemento 18 agora vai virar uma marca. Uma marca de fé, uma marca de esperança, para que a gente possa levar, né, voltar a levar para os 4 cantos desse país aqui essa história, que é uma história de superação, que é uma história que mesmo rodeado de negatividade, né, de pessoas negativas que sempre falavam comigo que eu nunca iria me tornar alguém na vida, mas eu sempre bati o pé e falava assim, eu vou me tornar assim. Era isso que eu ia te perguntar, passava isso na sua cabeça lá atrás, na infância sofrida, você pensava, eu ainda vou chegar em algum lugar um dia, vou ser alguém na vida. Na FEBEM tinha o instrutor, que era o Carrasco lá, ele chamava Sebastião. Todos chamavam de Tião. E o Tião, quando o Tião me falava comigo que eu ia virar um marginal, que já era um marginal, eu falava, não, eu vou ser um locutor. Que locutor, rapaz? Nunca você vai ser um locutor. Até parece, só um pivete. Mas eu bati o pé, eu vou ser um locutor. E ganhava tapa na cara, ganhava chute dele. Mas eu levantava e falava, eu vou ser um locutor.
Já chegou a reencontrar alguém dessa época, assim, tanto de rua, da época da FEBEM? Sabe com quem que eu encontrei um dia? O próprio Sebastião. Mentira. O Tião. Tião. Mentira. Tião, nós fizemos uma época, uma campanha para recolher jornais velhos, para poder transformar o dinheiro em si em assistência a alguns ex-alunos da FEBEM. E durante essa campanha, eu conheci uma pessoa que falou assim: aqui, você foi da FEBEM do Barreiro, né? Eu também trabalhei na FEBEM do Barreiro, eu era cozinheira. Falei, é mesmo? É. E lá tinha, e sem eu falar nada do Sebastião, mas lá tinha um homem ruim, o Tião. Na mesma hora, ativou toda a minha memória naquele momento. Veio as lembranças, né? A senhora conhece o Tião? E eu tinha um ódio do Tião. A minha vontade sempre foi de matar o Tião. Eu queria matar ele. Nossa, eu tô com raiva do Tião aqui. Se um dia eu encontrar com o Tião, eu vou matar ele. Olha, hein? Mas aí o Tião, ela falou assim, não, eu sei onde que ele mora. A senhora sabe? Sei, ele mora lá no Alto Veracruz. E me passou o endereço. Nossa. No dia seguinte, eu fui lá no Alto Veracruz. Mas a minha intenção realmente era de matar o Sebastião. Isso já estava com quantos anos? Isso tem quanto tempo? E eu tava com uns 24 para 25 anos de idade que eu tinha. Entendi. E falei, agora, hoje vamos matar o Tião. E fui lá. E comecei a bater palmas no portão da casa dele. E ninguém atendia. Aí veio a vizinha. Oi, queria falar com quem? É o Sebastião, mora aqui? Mora. Você é o que dele? Não sou nada dele, não. O que você veio fazer aqui? Não, só vim conversar com ele. Você conhece ele? Conheço, muito bem. Ele tá deitado aí, deve estar tonto, bêbado, né? Que bebeu muita cachaça. E a porta só fica encostada. Você pode chegar, abrir o portão também, você fica encostado, abre lá, abre a porta e ele tá lá dentro. Só chamar ele. Eu falei, obrigado, ótimo. Entrei pra dentro da casa. Sabe aquele lugar escuro, que nem luz tinha? Só ficou claro quando eu abri a porta, aquela claridade da luz de fora. E eu visualizei que tinha um pedaço de madeira ao lado da porta. Que na mesma hora eu peguei essa madeira e falei... Aí eu vi ele deitado no chão. Eu falei, é ele. Agora é a hora de eu matá-lo. Eu cheguei a levantar esse pedaço de madeira e já ia baixar para sentar na cabeça dele. Do nada veio uma luz. Não me pergunte como. Não era da porta, não sei. Que meio que clareou o ambiente. E eu com a madeira levantada, eu comecei a olhar para um lado e para o outro. E comecei a perceber que o mesmo quartinho escuro que o Sebastião me trancava, ele estava vivendo dentro dele. Era onde ele estava, né? O fedor de urina era muito grande. O fedor de fezes era muito grande. Na mesma hora eu fui abaixando aquela madeira e joguei a madeira no chão. Na mesma hora. Eu saí, chamei novamente a vizinha e falei com ela. Cadê a esposa do Sebastião? Os filhos dele tem parentes? Pai, todos abandonaram o Sebastião. Ele bebe muito, ele é muito violento, ele é muito ruim. A senhora me ajuda a dar uma faxina na casa dele? Olha pra você ver. Mas você é o que dele? Não, eu só quero ajudá-lo. A senhora me ajuda? Vamos no supermercado comprar uma material de limpeza, a senhora me ajuda na minha limpeza? Nossa, você me dá um cafezinho, né? Não, eu vou dar para a senhora o cafezinho, o almoço, a janta. Mas você me ajuda? Ajuda e vamos embora. Nós fomos ao supermercado, compramos todo o material de limpeza e começamos ali a dar uma faxina na casa dele. E ele deitado, dormindo ainda. E eu falei com essa senhora, cadê as contas de luz que ele tem? Porque não tem luz na casa. Falei, tá tudo na caixinha de correio. Ele nem pega, não paga, tá tudo atrasado. Eu fui lá, recolhi todas as contas, paguei todas as contas dele, vi que não tinha gás, mandei entregar o gás e falei com essa senhora, amanhã eu vou voltar aqui. Se a senhora puder só terminar de organizar direitinho, que amanhã eu volto. Mas antes de sair, a garrafa que tinha de cachaça eu joguei tudo na pia, joguei tudo fora. E fui embora. No dia seguinte eu voltei. Bati novamente no portão, aí ele atendeu. Tudo bem, Sebastião? Olha,
A dona que vizinha falou que era um rapaz de voz grossa, né, de olho claro, olho verde. É você que esteve aqui ontem? Sim, sou eu mesmo. Eu queria só conversar com o senhor. Teria jeito? Pode entrar. Você mandou fazer uma faxina na minha casa, me ajudou bastante. Pagou até conta de água de luz, quem é você? Ele não lembrava Aí eu de sentei, você? não lembrava. Eu sentei frente a frente com ele, na cadeirinha. E olhei para o Sebastião. O senhor está lembrado de mim? Não. Olhe bem para mim, Sebastião. O senhor tem certeza? Não está lembrado de mim? Não. Eu sou aquela criança que por muitas vezes o senhor violentou, abusou, humilhou, chutou. O senhor me castigou muito. Eu e tantas outras crianças dentro da FEBEM. Eu vim aqui com a intenção de matá-lo. Mas eu não vou fazer isso. Eu vim aqui para dizer para o senhor que eu te perdoo. E eu falo até em nome das outras crianças. O senhor está perdoado. Porque eu não vou pagar o ódio com ódio. Não foi isso que a minha mãe ainda viva me ensinou. Mesmo com pouca idade, e mesmo sem entender o porquê que o senhor fazia aquilo comigo, então eu lhe perdoo. Nós nos abraçamos, eu chorei, ele chorou. Praticamente quase que um mês depois, Sebastião veio a falecer. O perdão, ele não apenas libertou o Sebastião, mas me libertou de um ódio que eu carregava desde a infância dentro do meu coração e que aquilo me fazia muito mal. Daí eu pude viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz. As coisas mudou depois desse ato? Não, mudou muito, sabe? E nas palestras que eu ministro aí, pelo Brasil, eu sempre conto essa história do Sebastião e eu vejo que tem muita gente ainda que fala assim, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Por que você perdoou, Robson? Eu perdoei porque na mesma hora eu presenciei que o Sebastião estava vivendo no mesmo quartinho escuro do que eu. O que ele tinha plantado. E eu comecei a perceber o seguinte, Deus está dando para ele, na medida, aquilo que ele fez comigo e com outras crianças. Quem sou eu para condenar esse homem? Se existe o Deus para fazer isso? Se existe o Deus para cobrar? Se existe o Deus para fazer ele pagar por tudo que ele fez? Quem sou eu, o homem, né? Se mesmo Deus disse, né? Jesus disse, né? Perdoai, 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 sempre perdoar. Né? 70 vezes, perdoa. E tudo isso veio na minha cabeça, né? Então, perdoar. Eu achei lindo o que o pai de uma das crianças mortas hoje fez, o depoimento dele, né? Ele perdoando o assassino. Não conhece, não conheço, mas eu perdoo. É um cristão, né? O que ele tiver de pagar, ele vai pagar com Deus. O pagamento dele vai ser com Deus. Comigo está perdoado. É muito difícil você chegar nesse estágio. Nesse nível de perdoar. Justamente. Sabe? E as pessoas vivem... Eu conheço tanta gente amargurada, tanta gente que não vive feliz, tanta gente presa ao passado, ao ódio do passado, ao rancor. Sabe? E às vezes até pessoas dentro da família mesmo. Pai, mãe, filhos, brigados dentro de casa. Sim. E as pessoas ainda têm essa dificuldade de chegar para conversar, para perdoar. E às vezes o Tião, ele só transferiu algo que aconteceu com ele de repente, né? Talvez não na mesma proporção ou não no mesmo sentido, mas às vezes foi o que ele recebeu. É muito difícil pedir amor de alguém que só recebeu ódio, mágoa, tristeza. É claro que algumas pessoas atingem uma maturidade psicológica, emocional, espiritual, como foi o seu caso, de conseguir interromper aquele ciclo, né? E falar, não, a partir de mim, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou entregar algo diferente, eu vou ensinar algo diferente. Mas algumas pessoas, elas simplesmente oferecem aquilo que lhes foram ensinadas, né? De repente, no caso dele, só teve ódio, só teve agressão, só teve abusos, e era o que ele tinha para oferecer, né? E de repente, naquele momento que você fez tudo por ele, e ainda o perdoou, talvez aquilo ali
tenha doído mais para ele do que, de repente, levar uma paulada. A dor de pensar, Sim. sabe, o que eu fiz e olha o homem que você se tornou e, tipo assim, a minha contribuição foi péssima. Que tipo de pessoa eu fui, que tipo de homem eu fui. Aquela dor do arrependimento. Acho que talvez essa dor que ele pode ter sentido ali na hora tenha sido mais dolorosa em si do que talvez a paulada em si, vamos dizer, né? Eu lembro que o primeiro programa que eu fiz de rádio, eu lembro que quando eu entrei no estúdio, na estreia do meu programa, eu falei assim: alô, Sebastião, eu tô aqui, viu? Cheguei aqui. Agora eu vou começar a contar a minha história. Lembrou dele, né? Lembrei dele. Foi a primeira pessoa, né? Foi a primeira pessoa, né? E às vezes são pessoas que nos impulsionam, né? E eu pude falar, né? Mostrar pro Sebastião. Falei pro Sebastião: eu contrarei as suas estatísticas. Sim. Tá? Porque os sonhos, vai me desculpar, mas são meus, não são seus. Que legal. Então, dos meus sonhos, cuida eu. E eu corri atrás para conseguir realizá-los. Não é ninguém que vai plantar sonhos na minha vida. Então, os sonhos são meus. O que seria de Davi se não fosse Golias, né? Então, por isso, você que está assistindo aí, gente, compartilha essa mensagem. Coloca aí no... Como é que chama lá o aviãozinho lá? Clica aí enviar. Envia, porque Envia. Com certeza que história, curte, comenta, né? E compartilha. Tudo você curte, comenta e compartilha, porque a história do... Salva. Tá agregando muito nas nossas vidas, no nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar espiritual, físico, né? Familiar, né? Que história, Robson. Eu vou falar para você uma verdade. As pessoas que estão acompanhando, nós que estamos aqui todos no estúdio, também estamos assim de boquiaberto, né? Aprendendo, vendo o que Deus fez na sua vida, o seu exemplo também de não desistir, né? Porque quantos também tiveram com você e que traçaram caminhos diferentes, né? Você deve ter relatos que foram disso, pro né? rumo mesmo das estatísticas, né? Que realmente viraram infelizmente, marginais, muitos etc. morreram, né? Porque se adentraram no mundo das drogas, da criminalidade, infelizmente. Né? E até porque carregar essa carga toda, emocionalmente falando, quando você falou, comecei a viver esse processo com 7 anos de idade. Eu penso porque, assim, eu tenho um filho de 5. Eu não consigo imaginar, sinceramente, essa maturidade de conseguir lidar com coisas tão difíceis assim com 7 anos. Eu tenho 29 e talvez coisas hoje que eu passo, que a gente, né, passa, a gente já fica assim, gente, como que é difícil lidar, como que é difícil passar por isso. Né? Às vezes a questão de ir lá e falar com Deus e não obter ali uma resposta imediata, já vem realmente aquela sensação, às vezes, de revolta, de não querer mais ouvir Deus, falar com Deus. Então, assim, começar isso tudo com 7 anos de idade, que é quando ali a criança ela ainda não tem nenhuma maturidade estrutural, emocional, física, para aguardar essa carga tão grande assim. Então, assim, realmente é de se orgulhar essa história. E eu tô curiosa para saber de sua irmã. Irmã? A minha irmã Eunice. Eu reencontrei minha irmã, meus pais adotivos, né? A dona Francisca e o senhor Otávio, que é meu pai adotivo. Eles contrataram os detetives e conseguiram localizar a minha irmã. Hoje a minha irmã mora aqui no bairro Céu Azul. Tem 3 lindos filhos, né? Ou seja, 2 moças e um rapaz, que gerou aí vários netos. Hoje eu tenho sobrinhos netos, são acho que 6 sobrinhos netos que eu tenho. Legal. E hoje a gente é muito próximo, né, da minha irmã. Eu sempre falo com a minha irmã também, olha, conta também a sua história para as pessoas, né? Porque é bacana, você teve uma história também, principalmente para os seus filhos, né? Sim. E eu sempre incentivo, né? Eu sempre falo o seguinte, que nas palestras a pessoa fala, no final da palestra, chega perto de mim e fala o seguinte: Robson, eu achei que a minha história de vida era a pior do mundo. Mas ouvindo a sua, eu vejo que a sua é 1000 vezes mais pior do que a minha. Aí eu sempre falo que não existem histórias mais tristes ou mais felizes do que as outras. O que existem são histórias diferentes. Histórias diferentes. Eu acho que todas as pessoas têm que contar, sabe? Devem contar. É o que te dá mais prazer hoje, contar a sua história. Nossa, eu amo contar. Eu sempre falo que eu me sinto muito mais à vontade num auditório com 5.000 pessoas do que com 3, com 4. Para contar mesmo, eu gosto de contar, eu gosto de falar, sabe? E não como vítima, me vitimizando, não, né, piedade de mim, né, eu sofri abuso, eu fui menino de rua, acabaram comigo na minha infância, acabaram com a minha infância. Não, pelo contrário, né? As pessoas falam assim, mas você conta a sua história rindo. Mas pra que eu vou chorar contando a minha história?
Né? Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Foi isso que a vida fez comigo, né? Me deu um limão e eu fiz desse limão uma gostosa e geladíssima limonada. Né? Tem não sei se vocês conhecem a Dona Beija. Não. Gosto de contar para vocês aqui. A Dona Beija era uma senhora, né? Uma profissional do sexo, que se fala na época, em Araxá. E era muito bonita a Dona Beija, né? E a Dona Beija, ela tinha casos com homens solteiros, até casados de Araxá, da cidade. Então os homens todos procuravam Dona Beija. E as mulheres ficavam enfurecidas com aquilo, de ver o sucesso da Dona Beija com os homens da cidade. Aí um belo dia, uma senhora lá, revoltada com a Dona Beija, querendo acabar com ela, foi lá, pegou uma bandeja de prata, defecou em cima dessa bandeja, cobriu com um pano branco de cetim e mandou entregar para a Dona Beija. A Dona Beija foi lá, recebeu a bandeja, tirou o pano e viu que ali tinha fezes. A Dona Beija pegou, jogou as fezes fora, lavou, desinfetou a bandeja, foi no jardim e colheu as mais belas rosas que ela tinha no jardim. Colocou sobre a bandeja, cobriu com um pano já limpo e mandou devolver a bandeja para essa senhora com um bilhete que dizia o seguinte: a gente dá o que a gente tem de melhor. Que legal. Né? E é isso que eu faço hoje, né? Eu dou o meu melhor, contando a minha história, tentando motivar as pessoas a acreditar que sim, é possível. Né? Independente do tamanho do seu sonho, se você quer ser astronauta, se você quer ser doutor, se você não importa, sabe? Se você acreditar, e isso é mesmo, funciona. Quando falam, né, que o universo conspira a seu favor, você tem que tomar muito cuidado, que ele vai conspirar mesmo. Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. É aquilo que você desejar vai realmente acontecer com você. E eu sou a prova viva disso, né? Um garoto que sonhava em ser locutor, me tornei radialista e graças a trabalhei em as principais emissoras de rádio de Minas Gerais. Sou um cara realizado, não estou no rádio mais porque encerrei meu ciclo no rádio. E hoje eu entendo que o meu ciclo hoje é com o Elemento 18, é palestrando, né, é falando, é motivando as pessoas, né, é falando da minha história de vida, contando como que eu consegui trocar FEBEM pela Fafiche. E como que é o retorno das pessoas, Robson, nas suas palestras? Você deve ter alguns feedbacks bem interessantes, Nossa, né? Qual foi o que mais te marcou, assim? Assim, então, deve ser são vários, todas marcantes, né? Porque cada um com uma história, cada um vem chorando, cada um vem falando, nossa, mas eu tô achando que, né, para mim, as coisas que acontecem comigo são as mais difíceis do mundo, e ao ouvir sua história e ver como que você deu a volta por cima, né? Por que eu não posso também? Eu tenho capacidade também de dar a volta por cima. Não, eu vou rever isso aí, a minha vida, né? Eu vou repensar a minha vida, né? É o que eu mais escuto falar, as pessoas falando, eu vou repensar a minha vida. Sim. Eu quero melhorar, né? Porque se você conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não, sim, nós somos todos filhos de Deus. Nós temos essa possibilidade, né? O sol nasceu para todo mundo, agora a sombra é para quem realmente corre atrás. Sim. Né? Para estar nela, né? Então, para que eu vou pagar o mal com o mal? Eu quero fazer o bem, eu quero continuar fazendo o bem, eu quero ser uma pessoa do bem. Né? Eu nunca quis me ingressar para o lado da gangue do Cabelinho de Fogo, eu nunca quis sair roubando bolsa de ninguém, carteira de ninguém. Que talvez fosse, né, o lado mais prático, né? Exatamente, eu poderia muito bem ter entrado e falar, não, para mim matar a minha família, eu vou roubar mesmo, vou matar mesmo, não quer me dar comida, então eu vou ficar revoltado e vou matar. Mas não, eu sempre tive, né, mesmo apesar com 7 anos de idade, né, o pouco tempo que eu convivi com a minha mãe biológica, né, que eu vi que é uma mulher guerreira, que saía cedo para trabalhar, era camelô também, vendia balas no centro da cidade, né, e fazia faxina. Falei, não, por que eu vou me tornar uma pessoa contrária àquela pessoa que eu tanto amei aqui nessa vida, que é a minha mãe? Não, eu quero seguir também os caminhos dela, o caminho do bem. Então, apesar da pouca idade, eu já sempre tive essa percepção de querer ser realmente uma pessoa do bem. Adentrar no caminho do certo, não no caminho errado. Que legal. Muito bacana, né? É. Então... Antes da gente... A gente já estamos chegando ao final já do nosso programa. Infelizmente. Cadê a plateia de Soares? Levanta aí. Tem plateia aqui, gente. Seguinte, o que hoje você, se fosse olhar para uma pessoa aí que está passando por um momento difícil ou que tem vergonha de contar a própria história,
Ou Isso. às vezes tá... Sem querer te interromper, tem muito disso mesmo. Pessoas que têm a sua história e tem medo, tem vergonha de contar, né? Sim, Continua, demais, Sueli. demais. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, sem compartilhar nada, e sofrer sozinho, resolver sozinho. E às vezes, até quando você tá ali, conseguiu superar um momento difícil, né? Que a sua história poderia servir de exemplo para outras pessoas, a gente fica ali, não vai fazer diferença, não vou contar, não, né? A gente tem essa sensação. Sim. Então, assim, para dois públicos. O público hoje de pessoas que passaram por situações difíceis, complicadas, que seja de relacionamento, de família, financeira, de sonhos, e que conseguiram superar, mas hoje tem receio. Eu falo porque eu convivi recentemente até com uma pessoa que tinha passado por abusos, uma amiga, e ela fala, Rebeca, eu nunca tive coragem, assim, de compartilhar com ninguém, mas ao mesmo tempo eu sinto uma dor por não falar. Então, assim, para essas pessoas que já passaram por situações ou que estão passando por situações, o que você diria para elas hoje? Ô, Rebeca, todos nós passamos por situações difíceis na vida e vamos continuar passando por elas, se a gente permitir, né? Essas pessoas, na verdade, como eu fiz, que foi encarar a realidade e contar, porque você se desvazia dessa dor, é contando, que quando você coloca para dentro, você continuará sofrendo, né? Então é importante você contar para você se esvaziar disso. E eu me esvaziei muito e continuo me esvaziando. A cada lugar que eu vou contar minha história, eu me desvazio um pouco dessa dor. As lembranças, elas não serão apagadas nunca da memória. Mas é você que vai escolher se essas lembranças, elas vão continuar te fazendo mal ou não. Sim. Então, por mais difícil que seja a sua dor, é importante contar. E eu conto ela, não é para minha irmã, para os meus sobrinhos, para os meus amigos. Eu conto ela para o mundo. Porque hoje continuam a acontecer muitos abusos. Inclusive dentro do próprio lar, com a própria família, sabe? E hoje em dia, nós temos voz, sabe? Mas falta ainda para muita gente a coragem para poder soltar essa voz. Sim. Né? Então, seja qual for a dor, né, que você, quem está nos assistindo, está passando no momento, é muito importante e vai te fazer um grande bem quando você começar realmente a contar isso para as pessoas. Sim. Sabe? Conte, fale, sabe? Porque isso é libertador, né? E perdoe, principalmente, aquela pessoa que te fez esse mal. Sim. Né? Porque o perdão, ele vai te dar uma paz tão grande, mas tão grande que você não tem noção. Porque não somos nós que iremos cobrar justiça da pessoa que te fez mal. É Deus. Falam que o perdão faz essa um conta bem é maior Deus. para quem perdoa do que para quem é perdoado, né? E a gente percebe essa isso, conta é com né? Deus. Quando o Sim. Robson fala, porque às vezes tem pessoas que a gente bate um papo e ela fala de um passado sofrido, fala de alguém que a fez mal, mas você vê que ainda tem Que é uma situação pesado, mal né? resolvida, Você vê né? O que é- Robson fala sorrindo, fala leve, até porque hoje, graças a Deus, tem uma vida de um vencedor, Sim. né? A outra versão agora é para as pessoas, talvez, que estão passando um momento difícil, mas que estão desacreditadas. Pensam, Deus não fala comigo, Deus não me responde, talvez eu vou ser realmente parte dessa estatística, que estão ali sem perspectiva de vida, ou que às vezes até estão pensando num assunto que é pouco falado, mas que a gente sabe que acontece muito, que é a questão do suicídio mesmo, né? Nós vivemos hoje numa sociedade onde a grande maioria das pessoas tem algum tipo de transtorno, no sentido de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico. É difícil hoje você conversar com alguém
que não toma várias medicações para dormir, várias verdade. medicações para acordar, várias medicações para manter ativo no decorrer do dia, que sabe que realmente não tem nenhum tipo de transtorno. Hoje em dia, ter uma saúde mental boa é uma questão bem difícil, assim. Sim. Então, para essas pessoas que estão ali, talvez pensando até num suicídio, o que você teria para falar? Primeira coisa é se encher de Deus. Eu não vou falar para você ir para uma igreja que está faltando para você orar. Eu não vou falar para você que está faltando você trabalhar, como aconteceu comigo, né? Eu tive que passar por tudo isso para descobrir realmente a real existência de Deus. A partir desse momento, eu tenho certeza que depressão nunca mais eu terei na vida, né? Eu vejo Deus em todos os lugares, a todo momento. Ele fala para mim assim, olha, eu tô aqui, tá? Às vezes no sorriso de uma criança, eu percebo Deus. Às vezes quando eu olho para o céu, eu vejo um pássaro passando, eu vejo a existência de Deus, porque tudo foi criação dele. Tudo criação dele, né? Até as pessoas, todos nós, eu vejo um morador de rua, eu vejo Deus naquele morador de rua, né? Eu vejo uma dona de casa, eu vejo um padeiro. Em tudo eu vejo Deus, né? E quando a pessoa começar a enxergar Deus em tudo, e até principalmente nas dificuldades, porque Deus não te dá um fardo maior que você não consiga carregar, e esse fardo ele é necessário para o nosso crescimento mesmo, para o nosso desenvolvimento, desenvolver a nossa fé, sabe? E é o que falta para as pessoas, né? Eu gosto muito, eu sou muito convidado, eu fui convidado agora para uma igreja que foi lá no Céu Azul, uma igreja católica. E o padre, inclusive o padre, ele é assessor parlamentar de um outro podcast que eu participei, que é do Mauro Tramonte. Ele me convidou para ir lá, eu fui na igreja no domingo agora. E o que mais me encanta nesses lugares é a fé das pessoas. Sabe, pessoas que são sofridas, pessoas com... Eu começo a visualizar ali, no rosto de cada um, uma história diferente, sabe? Nossa, aquela ali tem uma história para contar, que deve ser dolorida, naquela ali, nossa, nunca tá chorando ali, também tem uma história dolorida, né? Mas as pessoas estão ali buscando Deus, né? Estão buscando a fé, estão buscando se libertar de tudo isso, né? E às vezes, e muitas das vezes, as pessoas mesmo indo na igreja, elas voltam vazias para casa. É o que mais acontece, sabe? A casa de Deus é um lugar que você vai para orar, que você vai para agradecer, que você vai para pedir, mas principalmente também para agradecer. E só que a casa de Deus, ela se estende também à sua casa, ela se estende também ao seu trabalho, ela se estende na rua, dentro do ônibus, você vai pegar o coletivo, dentro do seu carro. Né? A casa de Deus é em todos os lugares. Sim. E tem gente que acha que a casa de Deus é apenas a igreja. Sim. E elas saem tão vazias dali, sabe? Mesmo ali tentando buscar algo para poder preencher, para poder, sabe, acabar com essa dor. Sim. Mas são pessoas ainda muito vazias de Deus, muito vazias de fé. Você falando do cuidado de Deus, a gente percebe isso até na questão de quando você falou que você tinha decidido se matar e que aí vem um senhorzinho, tipo, pra conversar com você, te pedir uma informação, que às vezes a gente com os olhares, com um olhar humano, a gente pode olhar e falar, mas era só um senhorzinho passando. Mas a gente, quando tem esse lado espiritual, você olha e fala, não, mas às vezes é Deus que envia uma pessoa para evitar uma situação que ele não queria que acontecesse. Eu vou contar um fato que eu nunca contei em nenhum lugar. Isso é legal. Eu gosto disso. Manda ver. Exclusiva. Sobe aí, diretor, saber. exclusiva. Mas eu prometi contar no Tramonte, não deu tempo. E eu nunca consegui contar esse fato. Dentro da FEBEM, tinha um rapaz chamado Vanderlei, e esse Vanderlei era um dos poucos amigos que eu tinha dentro da FEBEM, que era o Vanderlei e o Cláudio. O Vanderlei, ele era um pouco maior do que eu, e o Vanderlei me protegia muito lá dentro da instituição. Se eu tinha 8 anos, ele devia ter uns 12, 13 anos por aí. O Vanderlei me abraçava como irmão dele. E teve uma das vezes que o Sebastião entrou dentro do quarto e me puxou para praticar mais uma vez um abuso.
O Vanderlei foi logo em seguida atrás. E o Sebastião, ele mandando o Vanderlei voltar para dentro do quarto. O Vanderlei entrou na frente para me proteger. O Sebastião deu um tapa bem forte na cara dele, no rosto dele. São memórias difíceis, tá? Como a gente não tinha voz e éramos crianças esquecidas dentro de um lugar que só tinha monstros, o Sebastião começou a enforcar o Vanderlei até a morte dele. Esse é um fato que eu nunca contei. Mas uma das coisas que eu mais luto hoje no meu trabalho é em memória do Vanderlei. Porque o Vanderlei segurando na minha mão, sendo enforcado pelo Sebastião, o Vanderlei falou, não desista nunca. E ele morreu. Mas éramos crianças que não tínhamos voz, né? Éramos crianças que ninguém acreditava na gente. Ali era um instrutor contra um monte de criança, órfã, delinquente, desacreditadas por tudo e por todos. Eu nunca mais vi o Vanderlei porque ele foi enforcado de uma forma tão brutal que sumiram com ele. Assim como muitas vezes sumiram com tantos outras crianças que os números eram apagados dentro da instituição. E hoje estar aqui contando a minha história é um privilégio. Eu me sinto muito agraciado por Deus. Não que Deus não amasse as outras crianças, não. Mas tem que ficar um para contar a história. E por mais que seja dolorida, é remoer o passado. E é. Ficar para contar tudo isso, mesmo depois de anos que se passaram e não ter onde cobrar justiça. Só me resta honrar a vida daquelas crianças que se foram pela crueldade de um homem que eu perdoei e de outros lá dentro da instituição e que tem uma conta a pagar não comigo, mas com Deus. Então por isso que eu falei do perdão, que eu perdoei o Sebastião, porque eu não poderia me igualar a ele. E se o Vanderlei pediu para que eu não desistisse, que eu não desanimasse, que eu prosseguisse, Sim. então eu tenho que continuar honrando a memória dele. Eu sempre falo que eu tenho muita coisa para contar. A minha história teria que ser um longa-metragem. O curta-metragem tem 17 minutos e não dá para contar toda a história. E tem muita coisa que às vezes eu nem vou contar. Que vai morrer comigo. Mas é o momento que Deus toca meu coração. Pode falar, eu falo. Sim. E por tantos lugares que eu passei, eu nunca contei essa história do Vanderlei. Aqui é o lugar que eu contei. Sei lá.
talvez fosse aqui esse momento. Verdade. Sim. E obrigado, né, por compartilhar com a gente, compartilhar com as pessoas. Mas E isso são não pessoas, vai, né? e isso não vai voltar atrás do que aconteceu e nem vai sequer cobrar justiça pelo Vanderlei, sabe? Sim. Que já passou. Mas hoje, com certeza, você está honrando aí a memória Sem dúvida. e tudo que o Vanderlei fez por você ali naquele momento, por ele também, que talvez foi um pedido de socorro, né? De alguém que talvez já não aguentava mais Isso também. tanto sofrimento, mas eu tenho certeza absoluta que você está cumprindo aí e que você realmente não desistiu, né? E através de você, várias pessoas também, inclusive pessoas que podem estar nos assistindo nesse momento, também não estão desistindo. Então, a gente acredita que não foi em vão, né? É um episódio triste, esse do Vanderlei, mas com certeza não foi em vão, e não é só você que não desistiu. Através de você, várias outras pessoas também não vão desistir. Isso é muito bacana. O Vanderlei foi, como te falei, foi um dos muitos, né? Sim. Que se foram dentro da instituição. Graças a Deus ela não existe. Nem um prédio existe mais no Barreiro. Sim. Nada. Nem um prédio. E eu trabalhei depois disso em diversas outras instituições para ver se acontecia aquilo que acontecia na FEBEM, acontecia também lá dentro. Eu trabalhei na própria FEBEM, me formei em Educação Social pelo CIB e Unicef, e eu fazia o estágio dentro da própria FEBEM, que já era do Horto, que já tinha desativado a FEBEM no Barreiro. Trabalhei na Cidade do Menor, na Cidade dos Meninos, em Ribeirão das Neves, enfim. Sim. Em algumas instituições que eu tive que tirar a parte da minha vida para poder ver como é que funcionava as instituições de hoje. Graças a Deus não é como era realmente o terror da FEBEM, né? Mas quem viveu e quem sobreviveu àquele inferno, eu chamo de inferno, a FEBEM, que está aqui como sou eu, para contar essa história, e tem pouquíssimos, mas que têm vergonha de contar a história, né? Sim. E que talvez também o Sebastião, ele pegava mais leve com alguns, mas pegava mais pesado com outros. E eu fui um dos que pegou pesado, desde quando eu cheguei na instituição. E Robson, eu tô te seguindo lá no Instagram. Pode ter certeza que vou cobrar como chama a palavra? A longa-metragem. Vou cobrar quero porque... filme, quero série, quero tudo agora. A história é grande. Patrocínio aí, galera. Vamos entrar aí com os patrocinadores também, porque vale a pena, com certeza, né? Vai abençoar a vida de muita gente. E vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Quer deixar um recado? Só pra resumir, então, galera, olha, vocês viram aí que história. Então, pelo amor de Deus, vocês que estão aí no sofá agora reclamando que tá calor, que tá chovendo. Coloca o dedo no like aí. Que tá cansado. Vamos parar de reclamar um pouquinho, vamos agradecer e vamos fazer a limonada aí com limão bem gelado. Fazer do limão ou a limonada? Isso, é que eu sou horrível nos ditados populares. Eu até pensei que isso eu tinha trocado também. Então vamos lá. Olha, sempre no final do programa, a gente joga 4 palavrinhas assim, pra fazer um bate-volta mesmo. Sim. E aí a gente vai falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Sim. Um bate-bola. E é isso aí, tem que marcar o gol com a gente. Então vamos lá. Primeira palavrinha, Deus. Tudo, né? Felicidade. É o que eu sinto hoje contando a minha história. Que legal. Sucesso. O sucesso é você estar rodeado de pessoas verdadeiras, amizades verdadeiras, que te amam verdadeiramente, que você também ama elas na mesma proporção ou até mais. Show. Isso que é sucesso. E bem-estar. O bem-estar é estar aqui com vocês. Essa você merece de placa. Contando essa história. E essa oportunidade, né? Que para mim é valiosa. Isso aqui é a oportunidade que me dão para contar a história da minha vida, para contar, sabe? E que realmente mexe com muitas pessoas, né? E que modifica ali a alma de muitas pessoas, sem e dúvida. que fazem elas acreditarem que realmente é possível sim, né? Porque eu não sou diferente de você, não sou diferente de você, nós somos todos iguais perante Deus, né? E cada um nasceu também com as mesmas oportunidades, só não alcançam o objetivo quem realmente é acomodado, quem não quer, quem não vai à luta,
né? Porque nada também vem de mão beijada. Sim. A gente tem que correr atrás, tem que acreditar, tem que trabalhar e realmente fazer acontecer, né? Eu sempre tive o sonho de ir em Buenos Aires, né? Eu sempre achei aquela cidade encantada, mágica, Buenos Aires. Eu sempre ficava assim, eu vou em Buenos Aires, mas nunca ia em Buenos Aires. Eu falei, nesse ano eu vou. E eu fui, né? Eu passei a virada do ano em Buenos Aires, enfim, fiquei uma semana lá em Buenos Aires. Que legal. E isso pode parecer pequeno, mas são realizações, né? Não, mas são realizações. E quando você realiza cada sonho realizado, né? Sim. Você se sente tão bem e tão motivado. Não, tá vendo? Acontece. Se sente vivo, né? Acontece, mas eu tive que trabalhar para isso, né? Sim. É uma viagem, tem que pagar, né? Para me pagar, eu tenho que trabalhar. Uhum. Então, ou seja, qualquer sonho que você tenha, assim, qualquer objetivo que você tenha, se você trabalhar, você vai conseguir chegar lá. Sim. Né? Você vai conseguir alcançar o lugar que você almeja e você vai se sentir muito feliz com isso. Né? E sempre o trabalho e aliado à fé. Sim. Né? Porque a fé sem ação é que nem um corpo sem alma, é um cadáver. Verdade. Né? É verdade. E aproveitando aqui, Rebeca, eu já falei com você que eu gosto muito do Fábio Lacerda, o pastor. Aí, ó. Já aproveitando, mandando um abração pro Fábio Lacerda. É um querido. Pro meu grande irmão, o Alex, né, que hoje foi um irmão que Deus me deu nessa vida. Né? Pra minha irmã Eunice. Eunice, conte a sua história. Conte. Eu sempre falo, para contar mesmo, tem que contar. Sim. Ela fala que tem anos, não consigo, eu tenho vergonha, enfim, mas eu vou chegar um momento que eu vou conseguir convencê-la de contar. Ela vai se sentir tão bem com isso, né? Tão mais vazia dessa dor. Sim. Agradecer ao Ornelas, né? Por estar aqui, o Ornelas é uma equipe. pessoa que está sempre me acompanhando aqui para, né, registrar os momentos, né? Para a gente depois postar nas redes sociais. E acessar também o site, né, do Elemento 18, que tem muita informação também bacana lá, das palestras que eu faço. Vai subir ali o seu Instagram. Isso, o Instagram, o site. Vai seguir lá. Então, e que Deus abençoe abundantemente vocês dois. Poxa, nós que agradecemos. Eu tenho certeza, Robson, que depois dessa entrevista, muita gente, né, Rebeca, vai começar a contar mesmo a sua história. Sim. Amém. E vai dar um saculejo aí em muita gente. Amém. Esse é o Bem-Estar, Brasil. Queremos te agradecer demais. Foi uma aula, um aprendizado e um combustível de motivação, né? Com certeza. Para você aí contar a sua história, fazer acontecer, porque a vida merece essas coisas boas. Trabalhar o perdão. Isso. Exatamente. Ai, meu povo. Ai, gente. Mas tudo bem, é sobre isso e tudo bem. É sobre isso. Curta, compartilha, não deixe de seguir a gente, manda aí pros seus amigos. Essa também é uma forma de você ajudar as pessoas, tá? Mandando esses cortezinhos para quem precisa e merece ouvir um pouco desse bate-papo tão bacana que nós tivemos aqui com o Robson. Foi sucesso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tamo juntos sempre e esse é o Bem-Estar. É o Bem-Estar. Muito obrigado. Tchau.